galera, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre AVC, acidente vascular cerebral, né? E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre vascularização, anatomia, vai falar um pouco sobre os tipos de AVC. Então dá uma olhadinha no tema como fica. Beleza, galera, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a parte da irrigação. Vamos retirar algumas estruturas para facilitar a visualização. Pronto, agora a gente consegue observar melhor. Vamos ampliar. Quando a gente vira o cérebro, a gente consegue ver na base o polígono propriamente dito, né? A gente consegue ver apenas uma lateral, mas a irrigação também gera a segunda parte, então por isso faz realmente o polígono, né? Inicialmente vai ser constituído pela artéria basilar, são 5 artérias principais. A segunda vai ser a artéria cerebral posterior, que a gente consegue ver ela pequenininha aqui, ok? Depois vai ter a artéria carótida interna e, por último, a artéria cerebral anterior, ok? Então, cerebral anterior, carótida, artéria cerebral posterior, artéria comunicante também e a artéria basilar. Então, são essas 5, beleza? É importante a gente saber, compreender, quando a gente falar de sistema de condução, sistema de irrigação sanguínea, um AVC pode ocorrer o extravasamento isquêmico ou então a hemorragia em qualquer parte do cérebro. Então é importante a gente entender bastante como que ele funciona para saber em qual tipo de lesão a pessoa vai ter, porque cada região do cérebro ela tem uma área específica, né, e uma função específica, tá ok? Beleza, galera. Então a gente acabou de ver, né, que o tema da aula de hoje vai ser realmente o AVC, né? Então o AVC ele se origina a partir de uma aterosclerose, uma placa de ateroma. A gente já falou sobre isso na aulinha passada, quando a gente estava falando sobre isquemia cardíaca, né? Exatamente isso. Só que em vez dela acontecer nas coronárias do coração, né, que é ali próximo, ela vai ocorrer um pouco mais acima, depois de passar da aorta, a divisão vai ser em bracocefálica do lado direito e do lado esquerdo vai ser a artéria carótida comum. Elas vão subir e vão bifurcar. A gente tem um modelo aqui em 3D que a gente vai ver melhor essa, essa vascularização. Nesse modelo aqui, a gente pode observar, né, retirando a parte óssea, a gente observa aqui as carótidas, né, e a gente vê que ela se bifurca em duas. Ela se bifurca na interna e na externa. Quando a gente fala de vascularização, a gente tem que compreender que a externa ela vai pegar mais a parte subaracnoide, a parte externa da calota craniana, propriamente dita, e a parte da carótida interna vai ligar no polígono de Willis, né, que a gente pode ver nessa visão e ampliar, a gente vê uma lateral do polígono de Willis, né, lembrando que o cérebro tem duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver a importância do polígono de Willis, né, porque ele vai vascularizar todo o cérebro. Então, ele é formado por 5 artérias principais, né, que vai ser a basilar, vai ser a artéria cerebral posterior, vai ter também a artéria comunicante, né, a artéria carótida, né, interna propriamente dita, e tem também a artéria cerebral anterior. Quando a gente compreende esse polígono, né, também chamado de círculo de Willis, a gente compreende que a irrigação total do cérebro vem dali, né? É como se fosse a base, né, do bulbo. A gente tem uma visão aqui que a gente vai ver as artérias vertebrais aqui, ó, saindo, né, da irrigação do pescoço e subindo. Então todas elas vão dar origem ao polígono de Willis. O polígono de Willis é muito importante. Então, quanto mais fino a artéria, mais fácil dela ocorrer uma isquemia ali ou ocorrer um extravasamento, né? Ocorrer uma dilatação e um extravasamento do sangue, ocorrendo uma hemorragia propriamente dito. E isso vai lesionar sim. Então vamos dar uma olhadinha nos tipos de AVC que a gente vai encontrar. Para poder entender, a gente precisa compreender que antes de ocorrer o AVC, é necessário que o paciente tenha
uma obstrução, nesse caso na carótida, né? Vai ser obstrução por placa de ateroma, né? Isso vai reduzir o fluxo sanguíneo. Reduzindo o fluxo sanguíneo, vai ocorrer o aumento da pressão. Esse aumento da pressão, gradativamente, vai levar a uma má nutrição do tecido. Essa má nutrição vai ocorrer uma área que a gente chama área de penumbra. Essa área ela pode ser recuperada ainda, né? Já a área mais escura é uma área de necrose, área de morte tecidual que não pode ser recuperada. A gente já viu o deslocamento de um trombo, né, que ocorreu no coração e está sendo bombeado na artéria carótida comum. Agora passa pela carótida interna e vai ser deslocado até o cérebro. A gente precisa compreender que o fluxo sanguíneo segue de maneira gradativa e quando o trombo ocorre, ele pode obstruir parcialmente ou obstruir completamente a, a via, né, de nutrição, a artéria. Beleza, galera. Então a gente acabou de ver como é que funciona, né, o AVC isquêmico, né? Existem dois tipos de AVC isquêmico, né? O AVC propriamente dito, né, que vai ocorrer o bloqueio real da artéria e com isso a morte do tecido. Lembrando que quando esse tecido ele morre, ele necrosa, ele libera um líquido, né, que gera uma penumbra. O que é isso? É uma área extensa em volta da parte necrosada. Essa área de penumbra, ela tende a ficar com alguns sintomas, né? Perda de sintomas ali na hora, mas depois ela tende a reduzir e ter um tecido necrosado menor do que a área total, ok? E lembrando que vai dar aqueles padrões que a gente já conhece, né, do AVC, aqueles padrões espásticos, quando ocorrer o bloqueio total e a necrose. E existe também a isquemia transitória, né, que ela ocorre entre 2 horas a 24 horas. Muitas das vezes é um trombo que foi para uma artéria de calibre menor e ela consegue voltar para uma artéria de calibre maior e se desloca. Mas nesse período ela ocorre uma redução do fluxo, com isso gerando alguns sintomas, né, como cefaleia, tontura, às vezes pode dar diplopia, né, que é visão dupla. Então, mas ela é temporária. O mais importante é que ela é temporária. Ela vai de 2 a 24 horas. Depois ela é reversível. Tá ok? Então, agora vamos dar uma olhadinha no AVC hemorrágico. Como é que ele funciona? Dá uma olhadinha. O AVC por hemorragia, ele vai ocorrer, né, devido a um mau aporte nutricional, né? Assim como a gente já viu que a pressão aumentada tende a ocorrer algum extravasamento, né? Rompimento. Esse rompimento vai gerar extravasamento de células sanguíneas e com isso plaquetas que vão gerar um trombo, né? Muitas das vezes esse trombo pode obstruir a própria vazamento, porém ele vai gerar um aumento da pressão intracraniana. O aumento da PIC pode gerar uma distensão da artéria e essa distensão gerar um aneurisma que pode se romper, né? O paciente vai aumentar a pressão intracraniana, né? E o extravasamento do sangue, que é corrosivo para o tecido neural, com isso gerando a morte, a necrose. Beleza, galera. Então a gente acabou de ver, né, como é que funciona o AVC hemorrágico, né? Lembrando que nem sempre vai ser um aneurisma propriamente dito. Às vezes pode ser só uma dilatação mesmo da artéria e com isso ocorrer o rompimento, uma estenose também que deixa a artéria menos flexível, né? Então, são vários fatores que podem ocasionar, mas geralmente ele está ligado mais ao aneurisma mesmo, que são em pacientes mais idosos, né, que já tendem a ter a artéria mais fina mesmo, ok? Então, quando ocorre o extravasamento, a gente viu ali que vai ocorrer o coágulo, que pode pressionar o cérebro propriamente dito, ou vai ocorrer a hemorragia, né? A hemorragia ocorrendo, ela vai pressionar o cérebro de forma descendente, né? Ou o cérebro tende a descer e herniar no bulbo, se for algo muito extenso, ou então ele simplesmente vai comprimir o cérebro e com isso vai comprometer a vascularização por pressão mecânica do sangue entre a calota e o cérebro, ok? E isso vai gerar uma morte cerebral isquêmica, ou se não, uma morte por extravasamento mesmo de sangue. O sangue ele é corrosivo, por isso que ele
ele tende a ficar dentro das artérias como proteção. Ele não foi feito para poder ficar no tecido. Quando ele tem esse contato direto, ele acaba gerando essa morte cerebral. Ok, galera? Então agora a gente vai falar um pouco sobre um procedimento que é um procedimento de retirada dessa placa de gordura que está dentro das artérias. Vamos dar uma olhadinha como. Então, aqui a gente vai ver um procedimento de endoterectomia. Esse procedimento ele vai tentar recuperar uma área do cérebro isquemiada, vai tentar retirar a área de penumbra, né? A gente está vendo aqui um trombo, né? Que ao retirar ele vai aumentar o fluxo sanguíneo e com isso ocorrer a nutrição, recuperando a área de penumbra, caso não ocorra necrose. Aqui a gente está vendo o procedimento, vai ser retirada uma placa de ateroma na coronária interior. É um procedimento cirúrgico e com isso melhorando o fluxo. Outro caso é um caso de um aneurisma, né, que a gente já viu que corrói, então ele vai precisar ser eclipsado ou então, no caso, colocando um enxerto dentro dele, evitando a fuga do sangue, com isso nutrindo o tecido e recuperando a área, né? Lembrando que o tempo é de extrema importância, quanto mais tempo passar, pior vai ser por morte do tecido de necrose. Caso não ocorra a morte, a recuperação. Beleza, galera. Então a gente acabou de ver, né, que esse vai ser os procedimentos realizados. Geralmente, esse procedimento de endoorterectomia, ele é utilizado em artérias de calibre maior, como a carótida, né, a carótida interna, externa, ali dentro da bifurcação. É um procedimento bem invasivo, né, e é necessário uma maior atenção na hora de realizar. Quando a gente fala sobre calibres mais finos, né, mais próximo do polígono de Willis, ou então mais ali no parênquima, geralmente utiliza outra técnica que é a introdução de um catéter, né, guia que vai chegar até a parte do aneurisma onde está ocorrendo e vai injetar ali filamentos, né, de estrutura para poder enrijecer aquele aneurisma e impedir que ele se rompa, ok? Lembrando que o aneurisma ele é uma distensão da artéria, né, propriamente dito, que deixa a parede fininha. E aí, por aumento de pressão, né, pacientes idosos, geralmente hipertensos, pode gerar um rompimento e extravasamento do sangue. O extravasamento do sangue gera aquele fator de coagulação, gerando uma massa. Essa massa ela vai gerar uma pressão mecânica, né, com isso aumentando a PIC, a pressão intracraniana do cérebro, podendo ocorrer todos os sintomas, né, inclusive sintomas que a gente vai ver agora, que são sintomas que afetam áreas diferentes do cérebro, né? A área direita vai ser um sintoma e a área esquerda vai ser outra diferença. Vamos dar uma olhadinha como fica isso. Então, quando o aneurisma romper, vai ocasionar o extravasamento, né? E com isso, um coágulo. Esse coágulo ele tende a aumentar a pressão intracraniana, gerando lesões neurais, né? Que vão afetar os lóbulos cerebrais, gerando sintomas. Se for do lado esquerdo, vai afetar a fala e a linguagem, gerando afasia. Já se for do lado direito, vai gerar paralisia, né? Contralateral ao membro. Lembrando que os hemisférios são distintos. Então a gente acabou de ver, né, esse procedimento, como é que ocorre, né, do lado direito ou do lado esquerdo, né, que vai gerar afasia ou então vai gerar uma paralisia propriamente dita, né, que são os sintomas. Falar um pouco do hemorrágico e do isquêmico. Espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje realmente foi isso, sem extravasar o conteúdo, mas tentando passar a informação com um contexto para vocês, tá ok? Eu espero vocês na próxima aula.